Salve rapaziada, videozinho de hoje falando sobre as 15 regras para mudar a sua vida, né? O material desse papo foi 100% baseado no reservatório de dopamina. O Wesley fez uma masterclass de mais ou menos 3 horas, eu anotei algumas coisas, tem um materialzinho aqui e eu quero compartilhar com vocês. Tanto para facilitar esse aprendizado meu, que eu acho legal fazer isso aqui, e tanto para justamente compartilhar com vocês algo que faz sentido, algo legal também e no canal. E qual que é a ideia do bate-papo de hoje? A gente vai trocando essa ideia, eu vou colocando aqui as fotos do material que ele foi colocando, algumas coisas assim, para ficar mais fácil também, não ficar, seja 15, 30 minutos vendo somente minha cara feia aqui. Show de bola? A primeira regra que ele traz é: seu comportamento é altamente modulado pelo ambiente externo, ou seja, pelas pessoas, lugares, gatilhos, cheiros e estímulos visuais. Tudo isso vai mudar o seu funcionamento cerebral, ou seja, o seu cérebro. E qual que é a ideia que ele traz nesse tópico? Principalmente é que, logicamente, você estando em ambientes tóxicos, ambientes não saudáveis, ou convivendo com pessoas dessa forma, vai ser muito difícil você desenvolver, vai ser muito difícil você crescer da melhor forma. Ou seja, o ambiente ele vai mudar todo o seu tipo de pensamento, toda a forma que você vai agir. E você estando num ambiente propício para desenvolvimento, seja para o empreendedorismo, seja para você crescer até mesmo fisicamente, próximo de pessoas que praticam esporte, automaticamente aquilo ali vai virar o seu padrão, um nível básico. E aquilo ali vai mudar tudo o seu comportamento. Né? Então a ideia é, logicamente, ver se você está em um ambiente saudável ou não. É a primeira coisa para você conseguir sair dessa bolha ou até mesmo melhorar, vai ser isso. Porque, inclusive, a frase que ele usa como ponto central desse tópico é: seu comportamento hoje pode ser resultado do seu passado, tanto imediato ou distante. Portanto, seu comportamento futuro pode ser resultado do seu presente. Ou seja, é uma ideia de você estar sempre próximo das pessoas que querem seu bem, enfim, estar ali junto com pessoas que querem crescer também, porque você estando nesse ambiente ruim, vai te jogar para trás e vai ser muito difícil você sair disso. E mesmo você saindo disso, ficando no mesmo ambiente, você não vai ter uma constância, você não vai conseguir manter aquilo ali. Então o ambiente é a primeira regra para isso. A segunda regra que ele traz é que o cérebro tende a automatizar o comportamento, tanto para facilitar a sua vida, tanto para reduzir o uso de energia que ele vai estar gastando ali ao longo do dia. No momento que você consegue deixar sempre no mesmo horário, fazer uma rotina daquilo ali, aquilo ali vai ser automatizado, vai se tornar um hábito. Né? Então, é uma resposta semi-automática. A ideia é que você consiga colocar, por exemplo, poxa, sempre tal dia, tal horário eu vou fazer uma academia. Você fazendo aquilo ali constantemente vai facilitar muito e automaticamente vai se tornar um hábito. Né? Então, a ideia é muito você escolher bem seus amigos, quem você acompanha na internet e o seu estilo de vida, porque isso serão as principais âncoras do seu comportamento. Ou seja, se você consegue estabelecer um hábito, vai ser muito difícil você quebrar aquilo ali. Regra: não deixe o seu sistema dopaminérgico mimado. Né? Ele traz esse gráfico aqui, né? Até para explicar. Existem dois tipos de dopamina. Ali a tônica, que ela sempre vai ser como se fosse um regador, né, de jardim. Ele ao longo do dia ele vai ser jogando ali, tem uma média. E a fásica, onde se você usa droga, se você tem um pico de dopamina, se você faz alguma atividade física, se você bebe, enfim, tem esses picos de dopamina. No momento que você vicia o seu cérebro por falsas dopaminas, ou seja, álcool, droga, enfim, esse tipo de coisa, vai acontecer esses picos e automaticamente o seu sistema cerebral vai ter muita dopamina, sim, é um fato, porém, as células não vão ser capazes de conseguir pegar aquela dopamina. Ou seja, ele traz aqui nessa foto, né, uma pessoa controle ali no cérebro, onde ela tem um sistema dopaminérgico legal, e do da direita já é uma pessoa, né, um viciado, vamos dizer assim. Ele tem muita dopamina, mas isso, ele fala muito na parte biológica, não significa que você tem muita dopamina, não significa que você tem muito hormônio no corpo, porque aquilo ele vai ter um resultado. O importante é o quanto o seu corpo é capaz de absorver aquilo ali. Ou seja, muito esse exemplo. Né? Aquilo ali é um neurônio onde ele só tem, vamos dizer assim, um receptor. Essa pessoa, o addicted, tem muita dopamina, mas só tem um receptor. Ou seja, não vai adiantar de nada. Então, a vida é uma balança entre prazer e tédio.
E você tem que conseguir passar pelo TED, você tem que conseguir manter aquilo ali, porque senão você vai estar viciando. E ele traz uma coisa bem legal também, que esses neurotransmissores, né, esses receptores, na verdade, as células estão sempre reconstruindo, então não significa que, poxa, eu tive uma vida ruim até hoje, fumo pra caralho, uso droga, álcool, enfim, eu não vou conseguir ter dopamina nunca mais. Não, pelo contrário. Se você para de utilizar isso por um tempo, seu corpo vai reconstruindo novas células, aquilo ali vai se adaptar, mas logicamente não vai voltar ao que seja um sistema básico padrão. Mas você consegue sim ter uma melhora relacionada à própria dopamina. Então, no momento que você utiliza esse tipo de substâncias, enfim, esse tipo de prazeres momentâneos, você começa a não ter prazeres em coisas simples. Por exemplo, uma caminhada no sol, você não vai ter prazer naquilo ali. Ou até mesmo a sua percepção de esforço ao longo do tempo vai diminuir muito. Porque você vai precisar de uma dopamina muito maior para estar conseguindo ter uma sensação de prazer. O sono é inegociável. Eu não vou entrar muito a fundo, que eu vou gravar um outro vídeo, inclusive, sobre isso aqui, mas todo mundo sabe disso. Né? Que, poxa, se você não dorme bem, isso vai prejudicar tanto fisicamente, tanto mentalmente, tanto psicologicamente seu comportamento. E é, assim, uma obrigação de todo mundo ter um sono legal. Né? Pessoas ali, ele traz, inclusive, o gráfico, né? De, por exemplo, adultos de 26 a 60 anos, de 7 a 9 horas, que é uma média. Mas a ideia justamente é você ter um sono legal para você conseguir ter um resultado muito bacana. Não vou entrar muito a fundo nisso, porque isso é algo mais claro, eu vou fazer um outro vídeo bem explicadinho sobre a própria parte do sono também. A quinta regra agora é bem relacionada, inclusive, à quarta, né, dessa parte do sono, que sempre que possível coma nos mesmos horários. Isso é muito relacionado ao próprio círculo circadiano, né, porque tem células clocks, vamos dizer assim, em todo o seu corpo e relacionado inclusive ao próprio estômago, que se você consegue, mesmo fim de semana, comer por volta do mesmo horário, por exemplo, de 11h30 a meio-dia e meio, nesse intervalo, o seu próprio corpo vai preparar para receber aquela comida. Ele vai te gerar fome naquele horário para te preparar para aquilo ali e vai facilitar. Porque, querendo ou não, a própria ingestão de comida, o exemplo que ele dá é igual a uma máquina. O seu corpo é uma máquina. Ele fez a comparação com uma máquina de moer cana. Se você coloca uma cana ali, aí sim, ela começa a trabalhar e a ideia é a mesma parte do corpo. Ou seja, sempre comer também 3 horas antes de dormir, porque, de novo, seu corpo vai se preparar para aquilo ali, tem uma questão de picos hormonais, enfim. É sempre importante você comer no mesmo horário para facilitar essa parte e para você também ter um círculo circadiano mais adequado. Sexto tópico que ele traz é use o medo como motivação. Isso é bizarro, que eu não sabia. Ele traz e explica muito bem. O seu corpo tem 2 formas de gerar dopamina. Primeiro, né, relacionado à motivação, prazer, que é algo que todo mundo sabe, é algo mais clássico. E a segunda forma de gerar dopamina é através de fuga de perigo, ou seja, medo. E como é que ele utiliza isso? Né, o Wesley ele comentou. Ele traz essas 2 imagens, inclusive, poxa, um dele em 2015, com pouco medo, muito arrogante, hábitos disfuncionais, fumava álcool, assim, sedentário, motivação. E ele utiliza muito o medo para trazer uma busca de hábitos melhores, ou seja, ele aumenta o medo, ele diminui a arrogância, ele aumentou os seus hábitos funcionais e essa motivação. Como que ele utiliza o medo para ter esses resultados muito legais? Ele traz muito isso, por exemplo, como uma forma financeira ou até mesmo física dele. Ele tem medo de ficar pobre igual ele já foi, vamos dizer assim. Ele tem medo de ter o shape que ele tinha e ele não gostava. Então, o medo é uma grande arma para ter uma motivação maior. Ou seja, se você está buscando melhorar, você pode, é obrigação sua, querendo ou não, ter medo. Poxa, será que eu sou capaz daquilo ali? Mas, logicamente, ele traz, e é muito importante ressaltar isso, que não é colocar o medo como uma forma de paralisia. Pô, não sei se eu vou conseguir parar naquilo ali. Não, pelo contrário. Poxa, eu tenho medo que eu não vou conseguir um emprego. Poxa, então corre atrás. Utiliza aquilo ali como uma motivação. Poxa, eu não sei se eu vou conseguir, seja quando eu for mais velho, cuidar dos meus pais. Tanto relacionado a financeiramente, tanto fisicamente, enfim, não vou ter tempo. Então, você tem um medo daquilo ali. Então, utilize para você trabalhar mais, para você conseguir juntar um dinheiro, para você buscar na academia. Enfim, isso é muito bacana, porque às vezes a gente sempre pensa nos pontos positivos. Então, trabalhar um medo para essa forma, para você conseguir mais motivação, inclusive é mais recompensador do que até mesmo sempre busca de prazer. Então, é muito interessante isso que ele traz.
Agora, falando da sétima regra, aumente seu linear de percepção de esforço. Isso aqui é do caralho. Ele traz muita frase: tornar sua vida difícil vai tornar ela mais fácil. Basicamente é isso. Né? A gente pode colocar que todas as atividades, tudo na vida tem, vamos dizer, 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. E é uma questão de uma escadinha. Tá? Essa escada é muito legal, porque ao longo do tempo que você conseguindo fazer coisas mais difíceis, aquilo ali vai se tornando mais fácil. Então, por exemplo, o exemplo de um curso. Você está estudando para um curso. Se você estuda muito, aquilo ali se torna algo fácil para você estudar sobre aquilo ali. Mas no momento que você estuda sobre aquela matéria do curso, você vai estudar sobre aquilo ali e você vai aprender a estudar, tornando automaticamente o estudo algo mais fácil para você. Algo que era difícil se torna mais fácil. Então, é um pouco difícil tangibilizar isso, mas eu acho que ficou claro. E a ideia é justamente desse gráfico que ele traz, de um linear de percepção de esforço. Por exemplo, a pessoa vai primeiro dia na academia, segundo dia, terceiro, quarto, 5, 6 dias, e chega no topo do linear de percepção de esforço dele. Pô, cansei, já estou indo muito legal, quero desistir. A pessoa bate no linear de percepção de esforço e desce. Mas, de novo, vem a parte da constância e tornar algo difícil em algo fácil. Aí o segundo exemplo, a pessoa alcançou o linear de percepção de esforço, ou não, vou continuar fazendo essa porra aqui. Ele vai romper aquilo ali e cada vez vai rompendo, se tornando mais fácil continuar, porque, de novo, é relacionado, acho que é a segunda regra de automatização e de hábito, e ele vai aumentar o linear de percepção de esforço. Ou seja, logicamente, também é muito ligado à própria motivação, né, o que motiva você a fazer uma ação, tanto que tem pessoas mais motivadas e menos motivados, muito relacionado ao objetivo, né, o que motiva a fazer aquela ação. E ele traz também aqui que a ideia é muito essa, você se expor àquilo ali, você dificultando a sua vida a longo prazo, vai ficar mais fácil. Você vai conseguir romper aquilo ali e seu crescimento vai ser muito mais fácil. Ele é muito mais rápido comparado a uma pessoa que bate no linear de percepção de esforço e desce. Eu não consigo. Bate, desce, bate, desce. São pessoas médias. A média da população faz isso. Eles chegam no esforço e baixa. Chegam no esforço, vai uma semana e para. Vai um mês e para. Então a ideia é você sempre conseguir fazer aquilo ali. Sempre construir um hábito. Trazendo a oitava regra, use agenda. Se organize. Né? O seu cérebro ele tem 2% da sua massa corporal e ele gasta 20% de energia no seu corpo. Ou seja, é muito relacionado, inclusive, acho que a regra 3, né, que a ideia é você conseguir criar uma rotina, criar um hábito, colocar tudo na sua agenda e deixar isso de forma mais claro, seu cérebro vai gastar menos energia para isso. Então, o que eu faço, por exemplo, coloco tudo, eu tenho um quadro, vou colocar a foto aqui do quadro, inclusive, todo domingo à noite eu organizo aquilo ali para minha rotina. Então, durante a semana, eu sou basicamente uma pessoa que cumpre o que está escrito ali. Eu sou muito metódico, estou falando, tem que fazer isso, tem que fazer isso, é só seguir. E você coloca na sua agenda, você vai colocando de meta, de que são questões, inclusive, prioridades e não são prioridades. E ao longo da semana, é basicamente você só seguir aquilo ali. Você economiza energia e automaticamente você consegue criar um hábito. Agora é a regra que eu achei bem bizarra também, que é a nona regra. Você precisa de 5 a 10 anos para resolver a sua vida. Isso é bizarro, porque, querendo ou não, no final da conta é uma pura verdade. Mas, para esses 5 e 10 anos, você tem que ter 2 tópicos principais. Uma produtividade limpa, ou seja, um juros sobre juros. Por exemplo, poxa, eu vou melhorar, durante 6 meses eu melhorei 10%. Ou seja, eu estava ali em 40%, em 6 meses eu fui para 50%, melhorei 10%. Mas essa produtividade limpa não vai ser em cima ao que você começou. É em cima do que você construiu durante 6 meses. Ou seja, poxa, normalmente eu bebo sexta, sábado e domingo. Durante 6 meses eu só bebi sábado e sexta. Para você melhorar mais agora após 6 meses, para você melhorar mais 10%, é tirar mais um dia. Então, isso é muito difícil. E, logicamente, vai muito na parte de abrir mão de muitas coisas. Né? Para você ter essa melhora, você vai ter que abrir mão. Seja de sair, seja de não beber, enfim. Mas se você tem 5, 10 anos ali de puro foco, seja numa área que você quer, seja física, seja mental, você vai ter um resultado. Você vai conseguir
resolver a sua vida. Isso é do caralho. Você pensar que, poxa, é literalmente você conseguir manter hábitos, manter rotina, manter constância naquilo ali e, consequentemente, você vai abrir mão de muita coisa. Mas você vai resolver a sua vida. Então é um jogo ali que você tem que colocar para você próprio decidir o que você vai querer fazer. Agora da 10ª regra, vou passar bem básico, porque querendo ou não tá na cara, né? Organize o seu ambiente externo. Dessas duas imagens, onde você acha que é mais fácil de estudar? Numa bagunça ou num lugar mais tranquilo? É basicamente isso, né? Sempre colocar num ambiente que faz sentido, um ambiente mais calmo, organizado, seja para você estudar, seja para performar, e isso vai ligado de novo à primeira regra. O ambiente vai te moldar. 11ª regra, que ela é bizarra também. A vida nem sempre é justa. Não adianta reclamar, apenas esteja preparado. E ele traz essa frase: sorte é o que acontece quando a capacidade encontra-se com a oportunidade. Isso é do caralho. Ele traz muito uma ideia onde a sorte é essa linha preta, onde ela vai estar oscilando. Querendo ou não, ela já pode ter batido a sua porta, mas você pode não estar preparado. Preparados em todos os sentidos, seja acadêmico, seja físico, seja mental, seja do trabalho. Então a ideia é você sempre estar em constante aprendizado, sempre estar preparado porque pode aparecer para você, porque se você não vai estar, outras pessoas vão estar. Então a sorte alguma vez vai bater na sua porta, e quando ela bater, você tem que estar preparado para pegar essa sorte e fazer com que ela faça uma mudança de vida. Faça sim, aí você ter um resultado muito bacana. Né? Logicamente, essa sorte pode ser uma pessoa te apadrinhar, pode ser algum cargo, enfim. Mas, quando isso acontecer na sua vida, você tem que estar preparado para aquilo. Ou seja, você tem que estar sempre buscando melhorar. Você tem que estar sempre preparado para o que pode acontecer para você. Porque não adianta de nada. Por exemplo, numa vaga seja de emprego, se tem 2 pessoas, seu chefe vai chegar para você, tem uma promoção, seu colega vai estar mais preparado que você. A sorte bateu na sua porta. Você que não estava preparado para aquilo. Então, a ideia é muito isso. Sempre estar em constante aprendizado, porque a vida não vai ser justa. E você tem que estar preparado. Não significa que está num momento ruim, que não você vai conseguir nada, que não vai ter sorte. Continua. Faz aquilo ali. Porque aí sim, em algum momento, isso vai bater na sua porta, ou inclusive já pode ter batido, e você vai conseguir melhorar muito nessa qualidade de vida, seja os resultados que você vai querer ter. Segunda regra, né, quando derem vista seu dinheiro. Isso também não vou bater muito na tecla, porque é um fato, pois isso te dá estabilidade, você fica mais tranquilo, você consegue ter uma poupança, enfim. Isso é um fato. Né? Invista em qualquer coisa, mas tem que ter esse dinheiro investido. Tem que guardar uma porcentagem do que você ganha, investir para você não só gastar aquilo ali, sempre ter essa reserva de dinheiro para inclusive te dar uma tranquilidade maior. Agora, da regra 13 e 14, que elas andam bem lado a lado, querendo ou não, que a regra 13 é: algumas pessoas não vão gostar de você, especialmente se você fizer sucesso. Né? E, poxa, o que é o sucesso? Ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. De novo, hábito, constância. E qual que é a ideia aqui? Por que as pessoas não vão gostar de você? No momento que você começa a fazer sucesso, você se torna um ambiente. Ou seja, poxa, você mandando bem, seja numa atividade física, mandando bem no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, você vai começar a se tornar um ambiente para aquelas pessoas. E aquela própria pessoa pode não gostar de você, por você justamente ser um ambiente diferente do dela. Poxa, esse cara faz tal coisa, não sei o que, ele tem... Não é automaticamente que ela não gosta de você por algo que você fez, por algo que você deixou de fazer. Porque a própria, vamos dizer assim, rede neural da pessoa, o próprio ambiente interno dela, não vai de acordo com o que você está fazendo. Não vai de acordo com a sua performance. E aí sim, começa a falar que foi sorte, aí sim, começa a falar que, poxa, é um dom da pessoa fazer aquilo. Não, mas é puramente não dá match mentais. O ambiente, você se torna um ambiente externo e o ambiente interno daquela pessoa vai contra aquilo ali. Ela não encaixa. E juntando muito essa regra 13 com a 14, sucesso gera solitude. Em qual sentido que o sucesso gera solitude? Em 2 aspectos, vamos dizer assim. Solitude não é solidão, inclusive. Né? Solitude é você ficar mais sozinho, você gostar mais da sua companhia, você gostar do silêncio. E por que isso acontece? Porque, poxa, você vê que você
né, trazendo junto com a regra 13, você vê que você está deixando as pessoas, vamos dizer assim, chateadas, enfim, está gerando um clima desconfortável. E automaticamente você já fica mais próximo de você mesmo, você já se recua um pouco. E querendo ou não, para você ter sucesso, você tem que ter uma constância de hábitos, você tem que renunciar muitas coisas. E automaticamente, dessa forma, você pode ser tirado como chato, como cara que não sai muito, enfim. Porque, de novo, você está construindo hábitos sólidos. Você está renunciando aquilo ali para você ter um sucesso. E você tendo esse sucesso, automaticamente as pessoas não vão gostar de você. Finalmente, para acabar, 15ª regra, que ela é do caralho também. Seja uma vaca roxa. Ele traz esse gráfico, né, onde a média das pessoas está centralizada no meio e as vacas roxas são exatamente os diferenciais, os excelentes, as pessoas que alcançam aquilo ali. E como que você se faz para tornar essa vaca roxa? Primeiro, acompanhar a evolução do conhecimento. Né? Poxa, ali, né, no centro são a maioria das pessoas, as vacas roxas sempre vão estar na bordas, na fronteira do conhecimento. E logicamente, seja na sua área acadêmica, seja na sua área do trabalho, aquilo ali sempre vai estar expandindo. E você é sua obrigação estar naquilo ali. Tá sempre próximo do conhecimento. Sempre estar próximo das maiores novidades do mercado. Que aí sim vai ser um diferencial. E consequentemente fazendo tudo que a gente estava conversando aqui. Ter hábitos saudáveis, ter um ambiente saudável, ter uma constância naquilo ali. E de novo, estar nas redes sociais também, que querendo ou não é uma coisa que eu estou fazendo também. Né? No momento você pode ser aquilo de tudo, você pode ter, poxa, ser o mais foda em várias áreas, ter uma rotina do caralho. Mas, se você não está na rede social, se você não está divulgando, seja no LinkedIn, no seu trabalho, ninguém vai saber daquilo ali. Você tem que mostrar que você é essa vaca roxa. Para finalizar, galera, inclusive, né, basicamente ele traz, né, no reservatório, o Wesley, as regras do jogo, né? A vida é como um jogo de xadrez. Poxa, eu passei aqui para vocês, tem o curso lá também que eu super recomendo, né? Já indiquei uns 4 amigos, inclusive, em comprarem. Porque, cara, de novo, não adianta de nada também você ver as aulas, você ter o curso, isso corresponde a 30%. 70% vai se aplicar aquilo ali. Então, poxa, começar o ano 2026 com esse material, eu vou colocar algumas coisas aqui também. De novo, super recomendo comprar o curso, que é do caralho. E aquilo, uma construção de hábito. Você fazer seja uma melhoria diária, seja uma melhoria semanal. Muita gente fala, pô, melhorar 1% por dia ao longo de um ano é do caralho. E de novo, vai ser ligado ao que a gente estava conversando. Você precisa de 5/10 anos para mudar a sua vida. É isso. O jogo é essa recorrência. É você estar cumprindo hábitos, você estar em um ambiente legal, que no final das contas vai dar certo. Show de bola? Tamo junto.